Japão, país com uma história milenar. Nessa série de vídeos iremos nos aventurar na fascinante história desse país. Entre guerras e percas na história, o Japão tornou-se uma das maiores potências mundial. Vamos viajar no tempo e conhecer a evolução do Japão. Gostando do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. História do Japão, relato de eventos passados na civilização japonesa. A história do Japão é uma sequência de eventos ocorridos no arquipélago japonês, com o surgimento de fatos únicos influenciados pela sua natureza geográfica, assim como por eventos do Império Chinês, que definiram a sua língua, a sua escrita e também a sua cultura política. Por outro lado, o Japão foi ainda influenciado pelo Ocidente, convertendo-se numa nação industrial, mas manteve os laços com a tradição cultural do país. Exerceu uma influência significativa e expansão territorial na região do Pacífico, mas após a Segunda Guerra Mundial estacou. Após a última Idade do Gelo, por volta de 1200 AC, o rico ecossistema do arquipélago japonês promoveu o desenvolvimento humano. O aparecimento das primeiras pessoas no Japão data do Paleolítico, há cerca de 35 mil anos. Entre 11.500 AC, estes povos desenvolveram um tipo de cerâmica designada de Jomon, a qual é considerada das mais antigas do mundo. Posteriormente surgiu uma cultura conhecida como Yayoi, onde a produção de ferramentas de metal, assim como o cultivo do arroz, foram um importante progresso. Neste período existiram várias tribos, porém foi no período Yamato que se fez notar maior predominância de povos. Séculos depois, os governantes deste período reforçaram a posição do país e começaram a disseminar-se por todo o arquipélago sob um sistema centralizado, comprimindo as inúmeras tribos existentes e alegando a própria ascendência divina. Entretanto, o governo central havia começado a assimilar os costumes próprios da Coreia e da China. Esta rápida imposição de tradições estrangeiras, contudo, produziu uma certa tensão na sociedade japonesa e, no ano 794, a corte imperial fundou uma nova capital, em Ankai, atual Kyoto, dando origem a uma cultura aperfeiçoada da aristocracia. Apesar disso, o sistema centralizado fracassou nas províncias e iniciou-se um processo de privatização de terras, dando origem a um colapso na administração e ordem públicas. A aristocracia necessitava então da ajuda de guerreiros para proteger as suas propriedades, mais tarde denominada classe samurai. Em 1192, Minamoto no Yoritomo foi nomeado shogun, ditador militar, do Japão pelo imperador, marcando o início do regime feudal shogunato, ou Bakufu, Kamakura, uma instituição militar permanente que governaria durante quase 700 anos. A corte viu assim o seu poder transferir-se para os samurais sob tal regime militar. A eclosão da Guerra de Nin em 1467 provocou uma série de guerras que se estenderam por todo o Japão, num período que culminou em 1573, quando Oda Nobunaga iniciou uma unificação do país que não foi concluída devido à traição de um dos seus principais generais. O imperador foi morto e Toyotomi Hideyoshi vingou a sua morte, completando a unificação em 1590. Depois disto, o país ficou novamente dividido em dois lados, os que apoiavam o seu filho Toyotomi Hideyoshi e os que apoiavam um dos principais daimyos, Tokugawa Ieyasu. As duas vertentes enfrentaram-se então durante a Batalha de Sekigahara, da qual Ieyasu saiu vencedor e foi oficialmente nomeado shogun em 1603, instaurando-se o shogunato Tokugawa. O período Edo caracteriza-se por ter sido uma época de paz e pela implementação de uma nova política de relações internacionais que evitou o contato com o exterior. Este isolamento teve o seu término em 1853, quando Matthew Calbright Perry forçou o Japão a abrir portas e assinar uma série de tratados com as grandes potências estrangeiras, tratados desiguais, causando desconforto entre alguns samurais que apoiavam o imperador a favor da retomada do seu papel na política. O último shogun Tokugawa renunciou ao cargo em 1868, dando início à Era Meiji, em homenagem ao imperador Meiji que havia assumido o poder político. Iniciou-se então a modernização do país com a evacuação do sistema feudal e dos samurais, e com a transferência da capital para Tóquio. Um forte processo de ocidentalização teve lugar, e o Japão emergiu no mundo enquanto primeiro país asiático industrializado.
O país encontrava-se num processo de expansionismo territorial sobre as nações vizinhas, o que originou conflitos com o Império Russo e o Império Chinês. Com a morte do imperador Meiji, o país havia se convertido numa nação moderna, industrializada, com um governo central, assim como uma superpotência na Ásia que rivalizava com o Ocidente. Isto refletiu-se numa explosão social devido ao crescimento econômico e populacional. O império começou a conquistar terreno sob o extremismo político, sendo que em 1930 a expansão militar se acelerou e o país confrontou a China pela segunda vez. Após a eclosão da guerra na Europa, o Japão aproveitou-se da situação para ocupar outras áreas territoriais da Ásia. Durante o ano de 1941, as relações diplomáticas entre o Japão e os Estados Unidos complicaram-se quando o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, interrompeu o fornecimento de petróleo para o Japão e congelou todos os créditos japoneses nos Estados Unidos. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor, levando o país para a Segunda Grande Guerra enquanto parte das potências do eixo. Apesar de uma série de vitórias iniciais, o Japão veio a sofrer derrotas frente aos aliados, como na Batalha de Midway, alterando consequentemente os papéis na Guerra do Pacífico. Depois dos violentos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, o Japão apresentou a sua incondicional rendição, uma vez que estava sob ocupação das forças estadunidenses, as quais desmantelaram o exército, libertaram as zonas ocupadas, o poder político do imperador foi suprimido e o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Em 1952 o Japão havia recuperado a sua soberania após a assinatura do Tratado de São Francisco, crescendo economicamente com a ajuda da comunidade internacional. Politicamente, o Partido Liberal Democrata do Japão, de tendência conservacionista, governou quase ininterruptamente no pós-guerra. Com o início da Era Heisei, o Japão sofreu uma crise econômica nos anos de 1990, enfrentando um declínio da taxa de natalidade e um rápido envelhecimento da população. Em princípios do século XXI, o Japão começou a reformar as práticas que regiam desde o pós-guerra a sociedade, o governo e a economia, o que resultou numa significante mudança política em 2009, com a tomada do poder por parte do Partido Democrático do Japão. Contudo, em finais de 2012, o poder voltou para as mãos do Partido Liberal Democrata. A história do Japão divide-se em períodos importantes relativamente à produção artística, assim como a relevantes acontecimentos políticos. Muitos dos períodos podem ser subdivididos. Segundo o imperador reinante, os Nen eras do Japão possuem outra divisão periódica na sua história. O sistema de classificação por eras, ou períodos, fundamenta-se no nome do respectivo imperador, ou seja, pelo ano correspondente ao seu mandato. Como exemplo, o ano 1948 corresponde ao ano Chuva 23. Atualmente é utilizado tanto o calendário gregoriano como o sistema de Nen. A data aproximada do início do período paleolítico é motivo de alguma controvérsia, embora seja geralmente aceita que este período se defina entre 50.000 e 35.000 AP, quando surgiram as primeiras ferramentas de pedra, e 13.000 AP, que corresponde ao início do Mesolítico. Por definição, o período paleolítico do Japão terminou com o aparecimento das primeiras técnicas de cerâmica durante o final do último período glacial, entre 13.000 e 10.000 anos AP. 5. Este período situa-se nos finais do Pleistoceno. Existem poucas evidências que comprovem o estilo de vida das pessoas que viviam no Japão durante este período, assim como quanto à presença de seres humanos antes de 35.000 AP, o que continua a ser algo controverso. A transição entre este período e o período seguinte foi gradual, não tendo sido encontradas evidências de uma clara ruptura ou diferenciação entre as duas culturas. Sabe-se que os primeiros habitantes eram caçadores-coletores vindos do continente. Embora trabalhassem a pedra, desconheciam a tecnologia da cerâmica e não tinham práticas agrícolas que indicassem sedentarização. Este período agrupa as mais antigas ferramentas de pedra polida conhecidas no mundo, datadas por volta de 30.000 AS. O Paleolítico Superior, documentado a quando realizada a escavação no sítio arqueológico de Vajuku em 1949, e que veio a permitir várias conclusões a partir da década de 1960, é geralmente dividido
Pelas seguintes fases e tradições, através da datação por radiocarbono, concluiu-se que os primeiros ossos humanos descobertos em Hamamatsu, Shizuoka datam de 14.000 a 18.000 AP. A transição do Paleolítico para o período Jomon, Jidai, teve início com a introdução da cerâmica na região a par de culturas agrícolas ainda incipientes. A primeira civilização japonesa Jomon ocupou as ilhas nipônicas em finais da quarta glaciação por volta de 14.000 AS. Durante os primeiros 10.000 anos desde o aparecimento dos primeiros povos, aproximadamente entre 11.500 AS, a sobrevivência dos habitantes dependia principalmente da caça, pesca e colheita. O nome do período provém do tipo de cerâmica desenvolvida, que significa marca de corda, um cunho distinto deixado pelas cordas na argila ainda crua, que se formava a partir de tiras de barro, cozido a baixas temperaturas. De acordo com a sua datação, a cerâmica deste período é das mais antigas cerâmicas conhecidas no mundo. A cultura do período Yayoi Jidai caracteriza-se por ter sido a fase de implementação de métodos de cultivo de arroz e do trabalho em metal, apesar de, em arqueologia, ser classificado segundo a identificação de determinados artefactos, especialmente de diversos estilos de cerâmica. Considera-se que esta época está definida desde 500 AS até 300 S. Os membros pertencentes à cultura Yayoi tinham características físicas distintas das dos povos de Jomon, o que sustenta três hipóteses quanto à origem dos Yayoi. A primeira afirma que os povos deste período eram descendentes dos Jomon, tendo, no entanto, sofrido alterações fisiológicas devido a mudanças na dieta e estilo de vida. Outra teoria afirma que eram imigrantes do continente, Coreia. A terceira hipótese sustenta que os povos Yayoi eram descendentes do cruzamento entre os Jomon e os imigrantes provenientes do continente. As aplicações da tecnologia metalúrgica diversificaram-se, passando a ser comum o fabrico de ferramentas agrícolas, espadas de bronze, armas de ferro e espelhos para o uso em rituais religiosos. Com a divisão do trabalho surgiu também uma profunda estratificação da sociedade, fazendo com que se estabelecessem classes dominantes e respectivos feudatários, dando origem à divisão territorial por caciques. Durante o final deste período existia já um número significativo de caciques. Um dos mais importantes foi Yamatai Koku, que estabeleceu bases para a nação emergente do período seguinte. As crônicas de Wei descrevem a existência desse território, uma nação conhecida na China como Va, primeiro registro escrito do nome do Japão, a qual era liderada por uma mulher chamada Emiko, provavelmente a imperatriz consorte Jingo. De acordo com Wei Shi, um reino poderoso ganhou ascendência sobre todos os outros. Este reino era chamado Yamatai Koku e situava-se em Va, Japão. Na parte 2 iremos conhecer os períodos da história do Japão. Continuem acompanhando os próximos capítulos dessa história. Fiquem todos com Deus e nos vemos na parte